Neste trimestre, vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos foi escrito pelo doutor Lucas, pelo evangelista Lucas, e ele é uma segunda parte de um tratado, de um documento que começa pelo Evangelho de Lucas e segue por um livro que ele denominou Atos dos Apóstolos. É um tratado escrito ao seu amigo Teófilo, né? Ele narra isso de alguma forma no início do seu livro. E o livro de Atos, nós vamos estudar, ele é um livro histórico, ele descreve o contexto da história da igreja no início, logo depois da ascensão de Cristo. E apesar de ser um livro que conta uma história, é uma história empolgante, uma história contagiante das coisas que aqueles primeiros crentes fizeram sem a presença de Jesus ali fisicamente, mas com a presença do Espírito Santo. Porém, para a gente entender tudo e extrair tudo o que é possível do livro de Atos, nós precisamos entender o seu contexto histórico. Olha só, sempre que a gente passa a estudar um determinado livro, é importante perceber e entender algumas coisas que são cruciais para aumentar o nosso entendimento acerca daquele livro. Claro que se eu pegar a Bíblia e ler o livro de Atos, eu vou ver ali bastante histórias. Agora, quando eu paro para perceber que é a história da igreja primitiva, é o início da igreja. Olha que legal. Mas olha só, era Império Romano. Então tem um outro ambiente ali. Foi escrito por um dos evangelistas, por Lucas. Foi escrito por Lucas como segunda parte, ou seja, se você vem lendo o Evangelho de Lucas e adentra Atos, você percebe uma certa continuidade de um com o outro. Então estas coisas, estes detalhes, vão nos trazendo luz a respeito daquilo ali e ampliam o nosso conhecimento, aprofundam o nosso conhecimento naquela palavra ali, na palavra de Deus, naquele ponto. O livro de Atos, a gente vai ver, além desse contexto, as características, as ênfases e a sua teologia, o que ele contém, o que ele narra, quais são as coisas que ele narra, porque vendo dessa forma, a gente consegue, como eu disse, ampliar o nosso entendimento acerca disso. Narrativa linda e inspiradora, primeiros caminhos da fé cristã logo após a ascensão de Jesus aos céus. A gente vai ver ali que a igreja, logo no início, recebe o poder do Espírito Santo. Em Atos 2, no segundo capítulo, narra a descida do Espírito Santo. E com este poder, aquela igreja pode propagar o Evangelho de Cristo, transformando vidas e alcançando também outras culturas e outras nações. A gente não pode esquecer que Jesus era judeu e que a promessa do Messias era um rei que era entendido como um rei dos judeus. Mas lá a promessa a Abraão foi que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o evangelho veio não só para os judeus, mas também para os gentios. E houve uma certa dificuldade, houve um certo problema para entender que essa mensagem de Jesus precisava ser pregada a todos os povos. Teve crente daquela época que entendeu que era só para os judeus e não queria levar o evangelho a outras nações. Mas Atos narra para a gente toda essa discussão, toda essa transição da igreja que era pregada, da mensagem que era pregada apenas aos judeus e chega aos gentios e todos os povos. Então, o texto de Atos é um texto rico, mas ele é rico nos detalhes. E quando a gente foca em alguns detalhes, a gente percebe coisas importantes e fundamentais para a nossa vida, para o nosso
entendimento. Tem eventos históricos, como eu falei, ele é um livro que narra a história da igreja, e como um livro que narra a história da igreja, eu vou dizer até que, para mim, é uma literatura fácil e gostosa de ler, porque são eventos um atrás do outro, e olha só, deu aquela treta ali por causa disso, olha Paulo indo para lá, olha Paulo indo para cá, olha Paulo sendo interpelado por Jesus no caminho de Damasco, convertendo, e essas coisas são gostosas, digamos assim, e fáceis de ler, ok? Mas esses detalhes expressam os planos de Deus para o mundo. E aquela igreja primitiva também Deus tinha um plano para aquela igreja primitiva. E através do livro de Atos, Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Atos nos traz base para a nossa fé pessoal. Nosso texto básico está lá em Atos 1, de 1 a 5, o título do capítulo está ali, prólogo, né? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele está se referindo ao Evangelho de Lucas. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levadas às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí vem narrando as coisas que aconteceram na vida daquela igreja primitiva. É importante a gente olhar para o livro de Atos e perceber como a igreja começou. Veja, eles não sabiam como ser igreja. Jesus não deixou ele não fez a assembleia, né, de concílio da primeira igreja batista de Jerusalém, não tem jeito, eu falo batista, da primeira igreja de Jerusalém, né, e não deixou uma ata, né, de organização com o hall de membros fundadores, nem aprovou naquela assembleia um estatuto e nem recomendou que a igreja fosse correndo ao cartório, reconhecesse firma, registrasse a ata e registrasse um estatuto e abrisse um CNPJ. Jesus não fez nada disso. Jesus propagou o evangelho, as boas novas do reino, morreu e ressuscitou por nós. E a igreja começou um movimento, né? Tanto é que muitas vezes quando a gente estuda essa parte de Jesus, do que Jesus fez, muitas vezes é caracterizado como o movimento de Jesus. É o que Jesus movimentou ali entre seus discípulos. E a igreja agora começa a tomar forma, propagar o evangelho e começa naturalmente a se organizar. Tem perseguições, tem martírios, tem várias coisas que vão acontecer, várias resistências vão se apresentar no início deste caminhar, mas a igreja vai cada uma dessas dificuldades. Bom, essa é a lição de número 1 da revista Palavra e Vida, edição 81. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site da Convenção Batista Fluminense, no link batistafluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar a revista em PDF e estudar conosco. Essa edição de número 81 tem por tema Atos da Igreja Primitiva, estudando os atos e os relatos da igreja primitiva. E foi escrita pelo pastor Eric Mendonça. Nossa primeira lição tem por tema Informando e Contextualizando. E o nosso texto básico é
Atos 1, de 1 acima. Mas vamos lá. Nosso primeiro tópico, já sem demora, vem ressaltando as ênfases do livro. É uma narrativa, como eu disse, dos primeiros crentes. É uma narrativa vibrante, é uma narrativa empolgante da igreja primitiva. Como eles saem dali, vem Jesus subindo, e vem o anjo, o que vocês estão vendo aí? Ó, bora, vamos trabalhar. E o povo começa a trabalhar na propagação do evangelho, suplantando todas as dificuldades, todos os problemas que aparecem na sua frente. Cada versículo, né, cada parte desta obra nos dá uma clara imagem, uma clara descrição das coisas que aconteceram e como aquela igreja, desde aquele tempo, cumpria a missão. Veja, Jesus subiu aos céus, deixando uma missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, batizando-as em nome do Pai, do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que ele mandou. Então, veja que a missão era propagar o evangelho e testemunhar, né? Só que isso tudo só foi possível, só conseguiu acontecer pelo poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo que a igreja recebeu lá em Atos 2, e nós como igreja recebemos no momento de nossa conversão, assim nós, crentes batistas, acreditamos, nós temos o poder de pregar o evangelho, de testemunhar. Então, alguns aspectos claros, alguns aspectos ficam claros e são destacados aqui no início da igreja. E o primeiro deles é a atuação do Espírito Santo. Lá em Atos 2, a igreja recebe o Espírito Santo como promessa de Deus, e essa atuação da igreja se torna dia após dia, como se diz, motivada, impulsionada pela atuação do Espírito Santo. Ele que dá poder à igreja para que a igreja consiga e faça a pregação do evangelho. E aí relata algumas estruturas da igreja que vão começar a aparecer já nesse período. E a primeira delas é o diaconato. O diaconato aparece logo ali, se não me engano, no capítulo 6 de Atos, já aparece uma estrutura diaconal. Havia perseguições, a igreja estava sendo perseguida, iria ser perseguida. Jesus foi morto pelo Império Romano como um agitador. Para nós, a gente sabe que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e era necessário que ele fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Mas para o Império Romano ele era um agitador. Então aqueles que eram daquele movimento eram agitadores. Matamos o seu líder, talvez eles acalmem, mas eles não acalmaram, não. Eles seguiram em frente, pregando o evangelho, cumprindo a missão no meio das suas perseguições. Então aparece ali em Atos a instituição do diaconato. Logo depois também aparece a conversão de Paulo. Paulo, aquele que vai ser responsável por uma grande parte dos textos que nós temos no nosso cânon bíblico do Novo Testamento, as suas cartas, aquele que vai fazer viagens missionárias. E olha, viajar naquela época era muito complicado, né? Por acaso não, nada é por acaso. Deus preparou a plenitude dos tempos em que o Império Romano dominava toda aquela região e ele impunha uma paz, entre aspas, pax romana, que impedia que as pessoas fossem assaltadas no meio de suas viagens, impedia a pilhagem de navios no mar Mediterrâneo ou no Grande Mar, e por conta de uma ação de imposição, digamos assim, de uma paz. Então Paulo teve a possibilidade de viajar todo aquele mundo conhecido, todo o mar Mediterrâneo e as terras em volta, por conta
disso aí. Então, a instituição de diaconato, conversão de Paulo, chegada de novos discípulos. Então a gente vai ver que novos discípulos vão chegando à igreja, novas pessoas vão chegando à igreja. E a expansão da igreja. Então Paulo vai pregar a várias igrejas, ele vai abrir, vai fundar, vai organizar grupos que vão ser chamados de igreja de Antioquia, igreja da Galácia, enfim, outras igrejas, outros grupos, outras eclésias em vários lugares. E também a conversão dos gentios, a pregação do evangelho, a mensagem chegando aos gentios e os gentios se convertendo. Então veja que esses aspectos todos, atuação do Espírito Santo, estruturas que vão auxiliar a igreja, perseguição da igreja, a gente vai ver ali o apedrejamento de Estevão, né? O diaconato, a conversão de Paulo, as missões de Paulo, o crescimento da igreja e os novos discípulos, a expansão da igreja em vários lugares e conversão dos gentios, o evangelho chegando aos gentios, são temas, são aspectos que estão ressaltados aí no livro de Atos. Então perceba que se você for ler Atos e depois começar a ler as cartas de Paulo, você vai perceber que a coisa não se encaixa como uma narrativa só. Sim, não se encaixa. Atos fala das viagens e no meio dessas viagens Paulo escreveu cartas às igrejas. Então veja que muitas vezes você vai ter que pegar uma carta de Paulo e encaixar numa parte no meio do livro de Atos para você entender em que contexto Paulo escreveu, onde ele estava, o que ele estava fazendo. Ok? Agora, todas estas coisas que eu comentei, todos esses aspectos que eu comentei, propagação da igreja, conversão dos gentios, só aconteceu por conta da atuação do Espírito Santo. E o livro de Atos, no seu contexto todo, destaca, como não poderia deixar de ser, essa atuação constante e contínua do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Em Atos 2, a descida do Espírito Santo, aquele evento em que vários ouviram a pregação do Evangelho nas suas próprias línguas, mais de 3.000 foram batizados. E o Espírito Santo capacita os discípulos a testemunhar e proclamar o poder e a obra salvadora de Jesus Cristo. Bom, o Espírito Santo é presença real e vital ao longo de todo o escrito de Lucas, mas ele também precisa ser uma presença real e vital na minha vida e na sua vida. Sim, ao convertermos, recebemos o Espírito Santo, mas nós precisamos ouvir o Espírito Santo, nós precisamos deixar ele trabalhar, nós precisamos nos entregar nas mãos de Deus, colocar nossas vidas dispostas a isso, senão nada feito, senão a gente extingue o Espírito, a gente fica quieto aí que eu não quero te ouvir, e aí a gente peca, a gente erra e não cumpre a vontade de Deus, ok? O Espírito Santo, ele funciona como um guia, né? Eles potencializam os discípulos a pregarem as boas novas de salvação. Ele também capacita, ele dá capacidade e direção às igrejas. Sem ele, a igreja não avançaria. E eu e você, sem o Espírito Santo de Deus, atuando em nossas vidas, não avançamos. É o Espírito Santo que nos capacita a fazer coisas novas, a fazer coisas diferentes, a fazer coisas das quais a gente tem certeza que não dá conta de fazer. Acredite ou não, em 2011 eu não achava, ou eu não conseguia, eu não sabia dar uma aula de EBD. Não sabia. Mas a minha esposa viu uma capacidade em mim, viu uma possibilidade em mim, falou com o pastor que me botou para dar aula e aí eu tive que aprender. Eu já dava aula em faculdade, já dava aula para alunos de faculdade, mas eu
não me sentia capacitado, não me sentia em condições de dar uma aula de escola bíblica dominical. Mas no momento que a gente recebe a missão e a gente entende que é missão de Deus, então assim, a gente se joga, se lança na missão e pede ao Espírito Santo de Deus que nos capacite, pede a Deus que nos dê capacidade, pede a Deus que nos use, tira o Saulo daqui e fala por meu intermédio. Não é o Saulo que fala, mas eu quero que tu fales no meu lugar. E ele faz. Pelo poder do Espírito Santo, ele vai. E pelo poder do Espírito Santo ele capacita, pelo poder do Espírito Santo a igreja avança. Mas eu preciso me colocar nas mãos do Espírito Santo. Senão, nada feito, as coisas não vão funcionar. E eu só vou conseguir me colocar nas mãos do Espírito Santo, nas mãos de Deus, se eu tiver intimidade com Ele. Como é que consegue intimidade com Deus? Ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. E depois ler a Bíblia e orar. Temos que ler a Bíblia para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem para os nossos corações. E precisamos orar para derramar os nossos corações na presença de Deus. A gente só tem intimidade, já falei isso aqui em algumas outras aulas, a gente só tem intimidade com quem a gente convive, com quem a gente conversa. E a gente precisa conversar com Deus o tempo todo. Ele está conosco o tempo todo. A gente só conversa com Deus quando a gente resolve orar, mas Deus está conosco o tempo todo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele está conosco o tempo todo. Então a gente precisa ter esse diálogo constante, essa convivência com Deus. A presença do Espírito Santo é fundamental para uma outra atividade para a qual a igreja é chamada a testemunhar sobre Cristo. Atos 1:8 diz que os discípulos comissionados para serem testemunhas não só em Jerusalém. Lembra ali como é que é? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E o que é esse testemunho? Testemunhar de quê? Bom, havia acabado de acontecer um fato que eu vou chamar assim de histórico. Jesus havia acabado de estar no meio deles, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou, passou 40 dias convivendo ser humano normal e depois subiu aos céus. E era necessário que esse testemunho do que aconteceu fosse passado, fosse falado, que Cristo foi sacrificado, que Cristo morreu, que em Cristo, na sua morte, levou sobre si os nossos pecados e que a sua ressurreição dos mortos venceu a morte. Esses são os fundamentos da nossa fé. Se Jesus não morreu e ressuscitou, não fomos salvos. E não tem nenhum sentido o que estamos fazendo. Nós acreditamos pela fé que Jesus morreu e ressuscitou. Aqueles lá no início viram e eles precisavam dar testemunhos. Testemunho de tudo que aconteceu. E o testemunho deles chegou até os nossos dias e nós podemos testemunhar da ação de Deus em nossas vidas. Então, o testemunho e o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, são ênfases centrais e base de todo o livro de Atos. Porque sem o Espírito Santo, a igreja não avança. Sem testemunhar da morte e ressurreição de Cristo, não faz sentido pregar nada.
e a missão era ir por todo mundo, fazer novos discípulos, batizar. E aí, como consequência, foram plantando igrejas. O termo igreja, eclésia, não existia nesse sentido que a gente conhece hoje no tempo de Jesus. A gente chama de igreja primitiva eclésia, grupo de pessoas que acreditavam, que seguiam a Cristo e foram pregando o evangelho, tá certo? Hoje a gente fala igreja, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é um prédio, ou às vezes um CNPJ, um estatuto, uma organização, mas não é isso não. É a igreja no sentido daqueles crentes em Cristo. Okay? E eles foram resistindo a perseguições e transformando vidas. O segundo tópico da nossa lição fala do contexto do livro. Bom, importante a gente entender quem escreveu, para quem escreveu, em que contexto, o que estava acontecendo, para que você consiga entender qual é a intenção do autor. Se você não entender qual é a intenção do autor, o que você vai ler não tem nada a ver com aquilo que ele quis escrever. Mas Saulo, o autor não é o Espírito Santo? É inspirado por homens, mas Lucas estava num contexto histórico de sua época. E no contexto histórico de sua época, Lucas está escrevendo um livro, um documento para Teófilo. E está relatando eventos centrais da missão dos discípulos de Jesus em meio a todos os desafios que aconteciam naquela época, tá? Dentre estas ênfases, nesse contexto, a gente tem o processo de acesso dos gentios ao Evangelho e conversão de muitos marcam esse relato de Lucas em Atos. Lucas, ele tem não é necessidade, ele dá essa ênfase nesse processo de virada de chave, de abertura do evangelho aos discípulos, aos gentios. Muitos acreditavam que o evangelho era só para os judeus, né? Então veja que tem lá para frente em Atos 6, quando a gente vai falar dos diáconos, aparecem lá os helenistas. O que eram helenistas? Helenistas eram aqueles que já eram judeus, mas já não viviam em Jerusalém, não enxergavam o templo como algo necessário para ir, eles tinham suas sinagogas que eram fora de Jerusalém, então eles já tinham uma cultura helenizada, como ele diz, né? Uma cultura influenciada pela cultura grega em alguns aspectos, ok? Não em aspectos de fé. Bom, mas Lucas também vai falar das missões lideradas por Paulo. Missão apareceu com Paulo. Ele é que resolveu viajar a vários povos para espalhar as boas notícias. Também tem ali um trecho muito interessante que a gente vai ver sobre a visão de Pedro em Jope, né? Aquele lençol com os animais. Ele estava morto de fome, estava esperando o almoço ficar pronto, né? E aí ele teve uma visão de um lençol descendo do céu com vários animais, e Deus falando: mata e come. Só tem um problema: os animais que estavam no lençol eram tidos pelos judeus como animais imundos. E aí Pedro falou: de jeito nenhum vou fazer isso não, Senhor, né? É tudo imundo. Aí Deus fala para ele: não tornes imundo o que eu santifiquei. E aí Pedro entende que era necessário levar o evangelho aos gentios. Veja, Deus usa uma visão em um determinado momento para que ele, Pedro, entenda que não eram só os judeus que precisavam ser evangelizados. E a conversão de Cornélio. Todos esses, tantas missões de Paulo, né, a necessidade de ir até os gentios e a conversão de Cornélio, falam sobre um texto multicultural, sobre um contexto, multicultural. Talvez Paulo tenha sido o primeiro que enxergou que o evangelho do jeito que estava não conseguia chegar a outras pessoas que não fossem judeus. Era necessário que ele traduzisse esse evangelho para a cultura deles. Quando Paulo chega no Areópago, que tem
todos os altares de vários deuses têm um lá ao Deus desconhecido, Paulo vai pegar esse gancho nesse Deus desconhecido, esse é o meu. Vocês não conhecem, então eu vou apresentar. E aí ele começa a falar sobre Deus. Veja, é necessário fazer isso para que você consiga chegar e conversar. Muitas coisas que estão no Antigo Testamento, para nós não fazem o menor sentido. Talvez façam para aquele povo do Oriente. Nós vivemos uma cultura ocidental. Nossos valores não são os mesmos que aqueles, nossas crenças não são as mesmas que aqueles. Veja, naquela cultura oriental daquela época, os deuses dos povos atuavam dentro de um determinado terreno, já falei isso aí, né? Dentro de um determinado território. Quando Deus manda Jonas ir a Nínive pregar, ele vai tentar fugir do território de Deus. Para onde irei do meu espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque Deus é onipresente, esse Deus é diferente. Mas naquela cultura lá, isso era evidente. As guerras eram travadas, exército contra exército? Não, era Deus contra Deus. Era o Deus do Egito contra o Deus da Síria. E quem ganhasse era o Deus mais poderoso. Era um contexto que existia naquela época que nós, hoje, não temos esse significado. Não vemos as coisas por esse lado, ok? Então houve um contexto multicultural e Paulo teve que teve que traduzir o evangelho para que as outras pessoas dos outros contextos entendessem. Aí tinha um contexto social da época. Havia no Império Romano culto ao imperador, né? O imperador era reverenciado e como Deus. E os cristãos não faziam isso, logo eram perseguidos, eles não adoravam o imperador. Né? E muitas vezes a gente é perseguido no nosso contexto. Né? Eu que vivi uma época que ainda havia um catolicismo quase que obrigatório no Brasil, não era obrigatório, já não era, acho que ainda era religião oficial ainda na década de 70, início de 80, mas às vezes a gente era obrigado ou quase obrigado a fazer algumas coisas e a gente se furtava. Até hoje, por exemplo, não comemoro festa junina. A festa junina é uma festa da Igreja Católica para 3 santos da Igreja Católica. Tudo bem, João foi santo, né? Mas é morto e não há comunicação com ele, não prestamos culto a João. Né? Então é João, Santo Antônio, São Pedro. Né? Enfim, culturas que muitas vezes você não faz e você é discriminado por isso, só que naquela época dava morte. Porque se recusasse a adorar o rei, era praticamente uma insubordinação. Né? A prática da comunidade cristã primitiva naquela época, Atos 2, do 42 ao 47, descreve ali uma economia solidária, como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Era uma economia diferente, ninguém entendia isso na época não, mas era solidariedade, todos viviam juntos. Falando de cultura, acabei de falar da influência helenista, né? Paulo em Atenas, ali tinha todos os filósofos, epicuristas e estoicos. Se você for estudar filosofia, você vai debater, vai se encontrar, né, com estas abordagens de filosofia da antiga Grécia, epicuristas e estoicos. E Paulo debate com eles, debate com essas linhas de pensamento, e ele vai tentar dar um jeito de traduzir, contextualizar o discurso do evangelho para alcançar mais vidas. Quando Paulo está falando no Areópago e ele fala que Jesus morreu e ressuscitou,
o povo perde o interesse, porque eles não acreditavam nisso. Então não dava para entrar de sola e falar dessa forma, né? Tinha que construir uma ponte para aquele cenário, para aquela situação, para aquela cultura, tá? Então veja que precisa traduzir o evangelho para outras culturas, precisa, mas sem perder a essência e a doutrina. Vem falando aqui, ó, Paulo no Areópago apresenta o Senhor desafiando as religiões de mistério, enfatizando a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Ok? Então veja que Paulo viveu numa época ainda que tinha bastante da antiga Grécia, do Império Romano. Jesus também viveu na época do Império Romano. E esses personagens, todas essas pessoas, esses discípulos, toda essa história não está descontextualizada. Ela foi vivida dentro da Palestina, mas sob domínio dos romanos. E a gente não pode esquecer que estas coisas aconteceram, ok? O contexto do texto nos traz um entendimento muito mais aprofundado das coisas que estão acontecendo ali. Enriquece a leitura do livro e nos dá entendimentos da complexidade que foi pregar o evangelho naquela época. Como aquelas relações, né, aconteceram, como foram as interações entre o evangelho e o contexto histórico. Reconhecer a expansão do evangelho, tanto naquela época nos dias atuais, só é possível pelo poder e atuação constante do Espírito Santo na vida dos crentes. O crente, se não está indo à frente do trabalho porque está faltando o Espírito Santo, não é que você não tem, é que você não está conversando com Ele, é que você não está falando com Deus. Se coloque na mão de Deus, que eu tenho certeza que Ele irá te usar, ok? Intimidade com Deus. Terceiro tópico da nossa lição, abordagem teológica do livro. Tem um contexto histórico, mas no meio do livro, e é uma igreja primitiva, vários conceitos teológicos, conceitos doutrinários são expressos ali. Nosso autor comenta aqui, teologia, Deus, logia, estudo, então teologia seria o estudo de Deus, mas eu preciso dizer para você que não é possível estudar Deus. Não dá para eu trazer Deus, botar numa mesa de laboratório, dissecar e entender, ou trazer ele para um consultório de psiquiatria ou psicologia e conversar, fazer uma hipnose. Não dá para fazer nada destas coisas. Deus é muito acima de nós. Inclusive na questão intelectual, nós não conseguimos entender Deus, somos seres limitados. E por sermos limitados, nós nunca vamos conseguir estudar Deus. Teologia, na realidade, é um estudo sobre afirmações que se fazem sobre Deus. Deus se revela, Ele se manifesta, Ele atua em nossas vidas, Ele se relaciona conosco quando nós queremos nos relacionar com Ele e Ele se revela a nós. E é o que Lucas vai mostrar aí, a manifestação e a revelação de Deus ao longo da história da igreja primitiva. Ok? Então veja que Lucas está escrevendo várias coisas para Teófilo e acaba sendo um documento teológico, nesse sentido de expressar coisas sobre Deus a partir da sua revelação e da sua manifestação. Como Deus se revelou por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo nos eventos da ressurreição de Cristo, às igrejas, aos discípulos e nas perseguições. É isso que Lucas vai colocar ali no seu livro, ok? Outra coisa que Lucas coloca ali no seu livro é o dinamismo do próprio Deus. Como ele inspira Lucas a escrever essas coisas. Como Deus orientou a igreja no passar dos séculos sobre como cumprir a missão. Eles tinham dúvida se poderiam, se deveriam levar o evangelho até os não crentes, até os não judeus. Não crentes não, não judeus. E Deus vai orientar. Deus dá
uma visão a Pedro, dá clareza a Paulo e vai trazendo estas informações. Deus nos inspira, Deus se revela, Deus orienta a obra do reino através de nós. Então nós precisamos estar nas mãos de Deus para que a gente consiga ser usado como meio de propagação do Evangelho. Se você não quiser, Deus vai usar outras pessoas. Se Deus mandou você fazer uma coisa e você não fez, outra pessoa vai fazer, porque ele não vai ficar parado te esperando não. Então aproveite essa oportunidade, coloque-se na mão de Deus e seja canal de bênção para os outros, propague o Evangelho com permissão, pedindo a Deus sabedoria e oportunidade para fazer. Temos nas mãos o livro, né? E somos desafiados a viver a mesma fé dinâmica da igreja primitiva. Nós precisamos buscar isso, buscar o desafio, né? Aceitar o desafio de viver a mesma fé dinâmica da igreja primitiva, resgatar vidas. Quando a gente fala de resgatar vidas, muitas vezes vem a função social da igreja. Resgatar vidas é tirar o drogado das drogas, o mendigo da rua, o camarada da pobreza. Quando a gente fala resgatar vidas, não é isso. Resgatar vidas é da morte eterna do pecado. Claro que o pecado na vida dessas pessoas causa esses efeitos, e ao resgatar estas pessoas da vida de pecado, elas acabam tendo uma consequência, por assim dizer, de social, né? de ter não um padrão e um status, mas ter um comportamento social e viver de uma forma melhor, uma forma que agrada a Deus. Mas não esqueçam que existem muitas pessoas ricas que não fumam, não usam droga nenhuma, mas que estão em pecado e precisam ser salvas e precisam ser resgatadas do mesmo jeito, ok? Aquela igreja fazia isso pelos atos contínuos do Espírito Santo, e esta igreja de hoje precisa fazer isso também, manter a igreja sob a vontade de Deus. A gente precisa fazer a vontade de Deus, olhando para cima. Nosso alvo é Cristo. Nós não podemos perder o foco, não podemos perder a nossa direção. Nosso socorro vem de Deus. Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, viu os céus abertos e falou assim: Senhor, não imputes a eles esse pecado. Né? Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente tem esse tipo de atitude? Né? Em Atos, percebemos a simplicidade da vida cristã. Será que a gente tem uma simplicidade em nossa vida? Será que a nossa vida tem sido simples ou a gente tem tornado ela complicada? Dependente de milhões de coisas, dependente de eletrônicos, celulares, né? de coisas mais complexas e complicadas para que a gente viva. Né? A simplicidade da vida, né? É manifesta ali pela a experiência da vivência do reino de Deus. O reino de Deus. Jesus pregou, anunciou, viveu o reino de Deus. Aliás, a gente acabou de ter uma série de estudos sobre o Sermão do Monte, a ética do reino de Deus, não é isso? E esta ética é a ética do reino de Deus. Manifestação desse reino traz para o cotidiano a clareza dos mandamentos de Jesus em contraponto ao sistema já estabelecido, religiões, sociedade. Né? A mensagem de salvação servia para aquele tempo e serve para hoje também. Ela é para o nosso tempo e ela vai sim provocar transformação de vidas e de estruturas. A gente precisa pregar essa palavra, tá? Então, Atos é uma fonte histórica? Sim, tem a história da igreja primitiva, tem as experiências dos discípulos, já saiu um pouquinho da história, né? Nos inspira e nos ensina como viver a fé cristã, como aqueles crentes viveram
naquele tempo, e a gente deve viver nos nossos dias, né? E sem a gente separar uma vida, uma vida secular da minha vida espiritual. Eu não tenho duas vidas, é uma vida só. Eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, eu vou fazer tudo na minha sociedade, tudo na minha comunidade, e eu continuo sendo crente. E todo mundo precisa saber que eu sou crente, tá? Então, proclamação do reino de Deus, né, em nossa teologia, na revelação de Deus sobre nós, na manifestação de Deus em nossas vidas, desdobrada na missiologia, né, palavra difícil, né? Como a gente deve fazer missões, como Paulo fez, como aquela igreja fez, como a igreja primitiva fez. Não tem que reinventar a roda, é a mesma coisa, faça de novo da mesma forma. E a eclesiologia, a gente aí já está falando um pouquinho mais da doutrina, da forma de viver de uma igreja centrada em Cristo. Cuidado, a gente tem tantas igrejas aí centradas em cura, em libertação, em tantas coisas que não tem nada a ver com Cristo. O centro é Cristo, o resto pode até vir, mas é consequência. Conclusão. Panorama geral, ênfases, contexto e teologia. E aí a gente precisa entender que o livro está centrado na temática de relatar como as igrejas daquela época espalharam e expandiram o testemunho de Cristo naquele tempo, fazendo missões e através das perseguições e martírios que aconteceram. Isso tudo a gente precisa continuar fazendo no nosso tempo. Naquele tempo foi possível por causa do poder e da atuação do Espírito Santo. E no nosso tempo só é possível se fizermos assim. Ah, mas eu posso fazer um vídeo no YouTube falando sem Espírito Santo? Até pode. Falso profeta. É assim que a Bíblia chama. Nós precisamos fazer baseado no Espírito Santo, fazer como missão de Deus, fazer como aquilo que Deus mandou a gente fazer. Mensagem de Lucas enviada a Teófilo destaca a importância da comunidade cristã de testemunhar por meio de seus atos os ensinos de Jesus feitos por meio dos apóstolos, ok? Como todo livro da Bíblia, esse livro vence barreiras temporais, porque o que aconteceu naquele tempo acontece no nosso tempo. Aqueles crentes são iguais a nós hoje. Tem os mesmos desafios e nós precisamos estar no centro da vontade de Deus para cumprir a sua missão. A missão não era dos apóstolos, a missão é para todos nós. E nós precisamos continuar cumprindo a missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, testemunhar que Jesus morreu, ressuscitou e vive. E por isso nós somos salvos, resgatados, redimidos, limpos e seremos regenerados quando ele vier. Para pensar e agir, Lucas tem um olhar detalhista, mas se você não estiver atento, você não lê as coisas com detalhe e não entende as coisas com detalhe. Mas a pergunta é, na minha vida, na sua vida, será que a gente tem olhado as coisas e entendido o detalhe? Gente, tantas vezes que Deus atua nas nossas vidas, nos livrando de perigos, nos livrando de males, nos livrando das mais diversas coisas, e a gente não está nem prestando atenção. Será que eu tenho sido detalhista com as coisas que Deus tem feito na minha vida? Eu tenho testemunhado das minhas experiências com Deus? Eu tenho conseguido perceber as minhas experiências com Deus? Porque se eu não estou sendo detalhista, nem isso eu vou conseguir ser, né? Como servo do Senhor, você tem limitado o testemunho da obra de salvação de Jesus somente à sua Jerusalém? Ou você tem expandido os seus horizontes? Será que você tem testemunhado além de Jerusalém? Analisando como um todo, como Deus, livro de Atos, a gente percebe como Deus cuida de cada detalhe. E Ele pode cuidar de cada detalhe para que eu e você cumpramos a missão. Tem alguma coisa que Deus quer que eu faça que eu não sei como fazer? Eu falei de começar a dar aula na EBD, mas eu também demorei
um bom tempo, de 2017 até 2019, enrolando com esse negócio de começar o canal. E quando eu resolvi começar, eu comecei a estudar, ver e fiz um vídeo, não ficou bom, fiz outro, mudei de ferramenta, comprei microfone, melhorei a iluminação e eu melhorei o roteiro, melhorei o jeito de fazer. Deus vai dando sabedoria e estratégia para que a gente faça a obra dele da melhor maneira possível. Mas é importante que eu e você estejamos no centro da sua vontade. Que Deus nos ajude e nos ilumine a cumprir aquilo que Ele tem para conosco. Que consigamos manter um relacionamento com o Espírito Santo para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas e pelo poder do Espírito Santo sigamos, igual a igreja primitiva, cumprindo a missão no nosso tempo. Amém?